Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Um prazer enorme estar juntos para estudarmos e meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Sempre um prazer semanalmente, tomando a licença sua, entrar em seu lar, em seu trabalho, levando mais uma porção de subsídios teológicos para enriquecer a sua escola dominical. Bem-vindo, bem-vinda. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Antes de nós começarmos a nossa aula, nós queremos fazer sempre aquele convite tradicionalmente colocado para você. Hoje, nós temos dois convites. O primeiro convite é para que você inscreva-se no canal ADMP TV, este canal que tem sido fonte de bênçãos para as nossas vidas. Aqui no canal ADMP TV você vai encontrar cultos ao vivo, congressos transmitidos com mensagens poderosas, pré-aulas de subsídios que irão te fortalecer, te dar base para fazer a sua escola dominical com muito mais conteúdo, com muito mais clareza, hinos abençoados e muito mais. Portanto, inscreva-se aqui agora, antes de nossa aula começar, no canal ADMP TV. Se você já é um inscrito, não se esqueça de verificar se o sininho de notificação, famoso sininho, está ativado. Ativando o sininho, assim que entrar conteúdo novo aqui no canal, você vai ficar por dentro dessas novidades. Nós queremos aproveitar e também fazer um convite especial para você, morador do Triângulo Mineiro e de regiões próximas. Queremos convidar você para dia 10 e 11 de novembro participar conosco do 6º Congresso de Escola Bíblica Dominical do Triângulo Mineiro, cujo tema é Desafios da Educação Cristã no Cenário Contemporâneo. Estarão conosco grandes homens e mulheres de Deus que estarão dando subsídios, informações e preparo para que a nossa escola dominical cresça com muito mais força, com muito mais vigor e com muito mais qualidade. Você vai encontrar mais informações e o link para inscrição logo aqui na descrição do vídeo. Então não perca tempo, inscreva-se já em nosso 6º Congresso de Escola Bíblica Dominical. Contamos com a sua presença aqui. E vamos à nossa lição. A lição do dia é a lição de número 3. Esse trimestre nós estamos estudando Jesus e as suas parábolas, as suas histórias, as suas narrativas, sempre falando sobre o reino de Deus e as suas verdades e ensinamentos. A nossa lição é a lição de número 3, que tem como título o crescimento do reino de Deus. O nosso textuário é uma porção de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 21, a parte final que diz: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Esta é a nossa leitura principal, o nosso texto áureo. Me permita ler um pedaço da leitura bíblica em classe, até porque é muito curto o termo que eu vou ler, que é Mateus capítulo 13, versículo 31 a 33, que diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Então está aqui a nossa leitura da parábola. Eu fiz essa leitura porque são parábolas bem curtas e vale a pena nós lermos antes de começar a nossa aula. Muito bem, a aula passada com o professor Leonardo Novaes, vocês estudaram a parábola do bom semeador, ou a parábola do semeador, uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, talvez equiparada ou, digamos assim,
superada pela parábola do bom samaritano, pela parábola do filho pródigo, que são parábolas muito conhecidas de toda a cristandade. Agora nós chegamos em um combo de 3 parábolas. Começa-se a falar no capítulo 3 de Mateus sobre o joio e o trigo, posteriormente passa a falar sobre o grão de mostarda e finaliza com a parábola do fermento. É bom deixar claro que essas 2 parábolas, tanto a parábola da mostarda quanto a parábola do fermento, elas fazem parte de um corpo só. Eu até diria para você, professor, que a parábola da mostarda e a parábola do fermento, elas são praticamente indivisíveis, uma dando continuação e uma dando complemento a outras. Essas parábolas fazem parte de um grupo maior que nós chamamos de parábolas sobre o reino, ou parábolas acerca do reino de Deus. E a parábola da mostarda, ela vai abordar o crescimento externo do reino de Deus, enquanto que a parábola do fermento, ela vai abordar o crescimento interno do reino de Deus. Então é sempre bom nós termos em mente que essas 2 parábolas formam um par. Inclusive, como a nossa própria revista diz, fazem parte do grupo chamado similitude. O que é uma similitude? É uma figura de linguagem onde nós temos histórias ou narrativas semelhantes, agrupadas de forma que uma complemente a outra, de forma que uma se ajuste à outra, tanto em termos de narrativa, quanto em termos de ideia. Essa é o grande ponto central dessas parábolas de Jesus. Mas, para nós entendermos a questão do reino de Deus e entender o porquê que Jesus contou esta parábola, é importante que nós analisemos o contexto dessa situação. Você se lembra que na primeira aula de nosso trimestre, nós dissemos aqui que é extremamente importante que, ao interpretarmos uma parábola, façamos uma análise do social, façamos uma análise do contexto histórico em que ela se transcorria. E quando olhamos para esta parábola, nós entendemos que Jesus quer ensinar aos seus discípulos acerca do reino de Deus. O reino de Deus, que significa a conversão de almas, significa você pregar o evangelho e esta pregação produzir frutos, não é? Você pregar a palavra do Senhor e esta palavra gerar conversão de almas. E é particularmente notório que os discípulos, naturalmente, em algum momento, ficaram incomodados porque parecia que o crescimento do reino de Deus não andava de acordo com o que eles imaginavam. Afinal de contas, nós temos um Cristo que operava milagres, nós temos um Cristo que fazia maravilhas a olhos vistos, não era algo oculto. Jesus multiplicou pães e peixe aos olhos de pelo menos 5.000 pessoas. Jesus curou cegos aos olhos de multidões, fez milagres e maravilhas em plena luz do dia. Portanto, era um pouco incompreensível aos discípulos o porquê que o reino de Deus não crescia tão rapidamente. Vale lembrar ainda que era fato que Jesus havia vindo para implantar o seu reino. Ele mesmo diz em suas pregações, primeiro por meio de João Batista, que o antecipou dizendo: eis que é chegado o reino de Deus, e posteriormente o próprio Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Portanto, não é segredo que Jesus estava aqui na terra para implantar um reinado do Pai. Mas o que acontecia que a coisa não crescia tanto? O que acontecia que aparentemente o começo era tão tímido? Olhemos para o contexto da Judeia e da Galileia em que Jesus estava. Há pouco tempo antes do nascimento de Cristo, havia acontecido revoltas de caráter militar e separatista. O povo de Israel queria uma emancipação do período romano, do governo romano, do domínio do imperador de Roma. Houve a revolta dos macabeus, houve sucessivas revoltas levantadas por clãs
que formavam grupos praticamente paramilitares, que guerreavam contra o domínio do Império Romano. Então, a figura do Messias que o judeu tinha, naturalmente, era a figura de um grandioso líder militar. Eles imaginavam que o Messias prometido já iria chegar e de uma forma muito pomposa, de uma forma, digamos assim, a nível estratosférico, esse Messias chegaria e ele dizimaria os maus, vingaria os injustos, de forma que desde a sua origem, a sua gênese, o Messias iria chegar e implantar um reino grandioso na terra. A ideia que se tinha era essa. Portanto, quando Cristo surge, ele quebra o paradigma militar que se esperava. Porque, veja bem, ele nasce no seio de uma família humilde, de um carpinteiro. Claro que o carpinteiro era uma profissão reconhecida naquela época, mas estava longe de se comparar com a elite política, de se nascer em um palácio, de ter um berço de ouro. Ele nasce em uma manjedoura. Ele não traz um discurso militar, pelo contrário, ele se associa com pessoas que ninguém esperava que o Messias o faria. Ele fala com publicanos, coletores de impostos, se aproxima de mulheres de passado duvidoso, fala com prostitutas, se aproxima de homens indoutos, incultos, pescadores. Cristo, quando implanta o seu reino, ele mostra um crescimento pequeno em relação a isso. Esse questionamento é feito por quem estava na sua época. Como é que poderia ser o reino de Deus se não há uma onda que elimina os ímpios, que vinga os justos, que se impõe como um grande líder militar, um grande gestor político, um grande rei, um grande imperador? Então Jesus, para responder a estes questionamentos, ele lança mão de uma figura muito simples. Ele lança mão de uma analogia, uma parábola falando sobre a semente. Para explicar para que eu escutava o caráter do reino de Deus e por que o reino de Deus não era equiparado àquilo que se esperava dele, no seu gênesis, no seu começo, no seu início, ele coloca a figura do grão de mostarda. Como nós já falamos aqui, é muito comum os escritores do Antigo Testamento e mais preponderante no Novo Testamento lançarem mão de figuras como semente, semeadura, colheita, sequidão, para mostrar juízo, para mostrar bênçãos, para mostrar exortações, para mostrar o cuidado de Deus para o povo referente àquilo. Portanto, essa ênfase que nós temos na semente não é à toa. Primeiro, porque o grão de mostarda. Se nós analisarmos o grão de mostarda, nós vamos perceber que ele tem características muito peculiares. Primeiro, porque é uma semente muito pequena, uma partícula até. E por ser uma semente muito pequena, ela faz parte do cardápio das aves do céu. Segunda parte, é porque quando você analisa o grão de mostarda, as suas melhores virtudes culinárias, o seu sabor, ele aparece a partir do momento que ele é esmagado, a partir do momento que ela é estraçalhada. E terceiro, é uma semente pequena, mas que cresce como uma árvore. Ou seja, nós estamos falando de uma semente, alguns botânicos dizem que a mostarda aqui citada é a cardá, que é uma semente que ela, quando brota, ela germina, ela consegue atingir de 3 até 5 metros de altura.
e que no outono, quando seus galhos ficam mais firmes, se fortificam, ela serve como abrigo para os pássaros das tempestades, né? Se faz ninho sobre ela, não vira uma árvore tão grande assim, mas é uma árvore rígida, vigorosa. Jesus lança mão da semente da mostarda e lança mão dessa comparação para mostrar verdade do seu reino, verdades que ele oculta dos grandes, mas revela aos seus discípulos. Primeiro, por que o grão de mostarda? Para mostrar que o reino de Deus, ele começa de forma pequena mesmo. Ele começa de forma minúscula. Era desnecessário dizer para o judeu daquela época que o reino de Deus alcançaria uma grande magnitude no futuro. O resultado final, o produto final de que o reino de Deus é um reino grandioso, glorioso, que vai se estabelecer sobre tudo e sobre todos, é algo palpável, é algo que nós já sabemos. Deus, Jesus, ele não quer enfatizar o final, ele quer mostrar o começo. Ele quer mostrar que o reino de Deus começa de forma pequena, assim como a mostarda. E que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Isso está muito evidente no tópico 1 e o tópico 2 de nossa revista. O tópico 1, a interpretação das parábolas sobre o reino de Deus, e o 2, a expansão do reino de Deus. Essa é a ideia de Cristo. Ele quer dizer o seguinte: olha, não despreze os pequenos começos. Intuitivamente, o que Deus dizia para os seus discípulos era o seguinte: não se engane, nós estamos começando de forma pequena, mas é porque a semente pequena, ela é palatável, ela serve como alimento para as aves. E o grão de mostarda, além disso, ele mostra as suas boas características, as suas virtudes quando ele é esmagado. Indiretamente Jesus dizia: olha, o meu reinado, ele surge e mostra as suas virtudes no sofrimento, nas perseguições. O próprio Jesus foi esmagado, o próprio Jesus foi estraçalhado, crucificado, porque em Cristo Jesus nós temos o começo do reino de Deus na terra. E como a semente de mostarda, que produz bons sabores, que é uma especiaria de qualidade, que mostra os seus melhores dotes quando é esmagada, assim o Evangelho de Jesus produz vida quando passa pelo sofrimento. Há um hino que diz que para cada gota de sangue derramada na arena dos romanos, quando a igreja foi perseguida, nascia um novo cristão. Jesus quer dizer através da parábola que o reino de Deus ele cresce através do sofrimento. Ele quer dizer através da mostarda que o reino de Deus ele cresce através das dificuldades. Quanto mais você esmaga, mais você sente o sabor. Meu irmão, minha irmã, se a igreja sofre, se a igreja está em constante luta, é porque nós estamos no caminho correto. Nós estamos no caminho certo. Porque nas lutas, nas dificuldades, são nas provas que o nosso sabor se evidencia, que aparece, que surge. O reino de Deus nasce tímido, nasce pequeno, nasce sofredor, mas ainda assim, é nesse cenário que ele produz virtudes. E pense comigo, ela cresce vigorosamente, e nos seus galhos, as aves encontram abrigo. Eu já encontrei livros, intérpretes da Bíblia, que veem nas aves fazerem ninhos algo pejorativo. Eu faço aqui coro ao grande comentarista Hendrickson, a A.D. Carson, um dos maiores intérpretes da Bíblia Sagrada, vivos hoje, professor do Trinity College, que diz o seguinte: olha,
Na Bíblia Sagrada, muitas vezes, é uma figura clara. Pássaros são figuras exógenas, externas à árvore. O que é exógeno, o que é externo ao reino de Deus nesse contexto? Os gentios. Por os pássaros encontrarem abrigo na árvore que provém do grão de mostarda, mostra o poder de abarcar também os gentios, as aves que procuram abrigo nos galhos da mostarda, simbolizam os gentios, eu e você, que procuramos abrigo, esconderijo das tempestades, em Cristo Jesus, no reino de Deus. A figura dos pássaros aqui não é uma figura de demérito, não é uma figura ruim, pelo contrário. Pássaros aqui simbolizam gentios que no reino de Deus encontram abrigo. Afinal, é um reino que abrange e abarca a todos. Que maravilha, que bênção. Olha como o grão de mostarda não é um grão selecionado em vão. Um outro detalhe interessante aqui, que quando analisamos o grão de mostarda, é que Jesus mostra que a aparência inicial do reino, ela era irrelevante. A minúscula semente leva a planta madura. A minúscula semente leva a uma hortaliça que é maior do que todas as outras da horta. Para Jesus, o essencial não era enfatizar o reino futuro. Para Jesus, o grão de mostarda mostra que o mais importante é entendermos que nos pequenos começos é que Deus se mostra. Olha, nós não devemos nos levar pelas aparências, assim como os judeus faziam. Os judeus olhavam para Cristo e o julgavam pela sua aparência, o julgavam pelo seu começo. Não olhemos para as grandes catedrais, não olhemos para aqueles que apresentam uma grande comitiva, tem uma bonita retórica, um grande vernáculo, aqueles que se falam tanto. Não, porque para que o reino de Deus cresça, ele começa de forma pequena. Para que o reino de Deus cresça, ele começa no início tímido. Vamos lembrar que as primícias da igreja começaram com 120 reunidos no cenáculo, esperando o Espírito Santo de Deus. Daqueles 120, nós temos 3.000 almas se convertendo na primeira ministração de Pedro. E hoje, olha o tamanho da obra do Senhor, olha o tamanho do crescimento do reino de Deus, que ainda cresce, que ainda se expande. Não julgue pela aparência. O grão de mostarda traz-nos um grande ensinamento. Nas pequenas coisas Deus se revela. Deus começa a sua obra de forma pequena para se mostrar grande futuramente. Receba isso em sua vida, meu irmão. Receba esta palavra em sua vida. Creia. O que é pequeno, Deus exalta, Deus levanta. É por isso que a figura do servo é outra análise tão grandiosa usada pelo próprio Jesus. E para finalizar nossa aula, nós vemos que o Senhor posteriormente usa a figura do fermento. É interessante destacar, meu professor, que alguns livros dizem que o fermento sempre representa o mal. É fato, e nós já citamos isso em outros contextos bíblicos aqui, em outras aulas nossas, que realmente o fermento já foi usado como símbolo do pecado, já foi como usado o símbolo de corrupção, mas nesse contexto aqui agora, a figura do fermento não é para o lado ruim. Jesus usa a figura do fermento para falar o seguinte para os seus: olha, a mostarda, ela mostra o crescimento externo, ela mostra o crescimento visível da obra do Senhor, que nós olhamos e vemos ela crescer devagar, mas de forma original, de forma coerente, de forma coesa. Agora, ele usa o fermento aqui para representar o crescimento interno, individual. Meu irmão,
O fermento ele faz a massa crescer de forma silenciosa, de forma gradual. Jesus não é espalhafatoso. Deus não precisa de um show pirotécnico para mostrar que a sua obra está em pleno crescimento. Ele não é um Deus de aparência apenas. O fermento quer dizer que o crescimento interno ele começa e depois se mostra para o externo, silencioso. Você não precisa fazer alarde. Deus não precisa fazer gritaria para mostrar, olha, nós estamos crescendo, a obra está crescendo. Não, é um crescimento silencioso, é um crescimento contínuo, que começa por dentro, mas que se revela por fora. Meu irmão, crescimento apenas externo não é crescimento, é inchaço. O crescimento real, ele começa dentro de nós, dentro do reino de Deus. O Senhor quer dizer através da figura do fermento, é que o seu crescimento não vem com poderes humanos, não vem com um espetáculo sensacional, mas vem com uma força revolucionária interna. Ele converte o homem por dentro. O reino de Deus significa transmutar corações de pedra em corações de carne. Permita-me ler um trecho que diz: ambas as parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento, enfatizam o poder miraculoso do reino de Deus, a maravilha do poder criativo de Deus, a partir dos começos menos prometedores, a partir daqueles começos pequenos que as pessoas olham e não dão nada, é que Deus produz resultados grandiosos. Essa parábola, ela tem uma aplicação muito forte na igreja. E eu posso estar falando às vezes com você, pastor, obreiro, missionário, que olha para aquilo que Deus entregou para você e diz, tão pequeno, tão ínfimo, parece um nada. Mas através desta lição, Deus fala com você hoje dizendo, o começo é pequeno, mas é de qualidade. O começo é pequeno, mas quem plantou foi Jesus através da sua vida. E o semeador, que é você, leva a semente, mas quem vai irrigar e quem vai dar o crescimento é o nosso Jesus, é o nosso Deus. É pequeno? É. Não é espetacular? Não. Mas está sofrendo? Estou sofrendo. Mas lembre-se que a mostarda revela o seu sabor quando ela é esmagada. É pequeno? É. Mas o resultado futuro é uma árvore de 3 a 5 metros de altura, no qual muitos gentios e muitos de sua casa irão procurar abrigo. O reino de Deus cresce em silêncio, como faz o fermento. Cresce silêncio, como faz a massa, mas produz qualidade e produz resultados. Oh, glória a Deus por isso. Que o Senhor possa ter falado em sua vida, como falou com a minha através dessa lição, e que em nome de Jesus você seja cada vez mais edificado e que a tua aula domingo produza frutos muito grandes para a obra do Senhor Jesus. E infelizmente o programa Escola Dominical vai chegando ao final. Como passa rápido, não, irmãos? Como é bom meditar na gloriosa palavra do Senhor Jesus. Nós esperamos você aqui na próxima semana para mais uma aula onde temos certeza que o Senhor continuará a falar em nosso coração. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais. Amém.